Certo, vamos desvendar isso. Se a ideia é resolver aquele problema gigantesco, sabe, aquele aparentemente impossível no trabalho hoje, a ciência sugere que a melhor estratégia talvez seja largar o computador e lavar a louça. Exatamente. Ou, por mais bizarro que pareça, lamber o próprio grampeador de mesa. Nossa, isso soa muito estranho. Lamber o grampeador? É uma quebra de expectativa brutal, eu sei. Mas tem um embasamento neurológico fascinante aí. O instinto natural diante de um bloqueio cognitivo é meio que forçar a barra, né? Com certeza, a famosa tela em branco. O cursor piscando ali na sua cara. Pois é. A pessoa entra numa espécie de transe de frustração, acreditando que encarar o monitor com mais intensidade vai fazer a solução brotar do nada. Como se fosse um passe de mágica. Exato. Só que a pressão por uma resposta imediata ativa os mecanismos de estresse no cérebro. O cortisol sobe e literalmente desliga as áreas responsáveis pela inovação e pelo pensamento lateral. Caramba, desliga mesmo. Sim, o cérebro entra em modo de sobrevivência, focando só no que é conhecido, no que é mais rígido. O famoso pânico da tela em branco. E a nossa análise profunda de hoje destrincha exatamente como desarmar essa armadilha biológica. Vamos examinar um material bem direto do Instituto de Tecnologia de Rochester, o RIT. Um documento excelente, por sinal. Muito. O título é As Maneiras de Mike Aplicar o Pensamento Criativo no Momento. E, assim, o grande trunfo desse documento é tirar a criatividade daquele pedestal místico, sabe? Aquela ideia de que é um dom. Isso. A gente não está falando de um dom reservado para gênios ou de ter que esperar por uma epifania durante um retiro espiritual. A premissa aqui é que a criatividade é uma mecânica. É um sistema. Exato. Um sistema que pode ser hackeado e acionado instantaneamente, através de táticas incrivelmente pragmáticas. E a arquitetura por trás de todas essas táticas, tipo, o núcleo do documento, é a ruptura. Ruptura? Como assim? A ideia central é forçar o cérebro a sair do piloto automático, mas de uma maneira bem abrupta. Quando a gente está preso em um problema, nossos caminhos neurais ficam rodando em círculos. Tipo um disco arranhado. Exatamente. Eles percorrem a mesma rota lógica repetidamente e, claro, batem no mesmo muro de tijolos. Para encontrar uma saída, você precisa inserir um choque no sistema. Uma interrupção que obrigue a mente a processar as informações por vias completamente diferentes. Entendi. E a nossa jornada por essas rupturas começa com o que está mais perto da gente, né? O ambiente físico. Isso, a nossa mesa de trabalho. Pois é, o documento sugere manter atividades táteis na mesa, tipo peças de Lego, canex ou qualquer bloco de montar. O ato de construir algo com as mãos funcionaria como um interruptor para essas faíscas criativas. Mas, olha, lendo isso, a primeira coisa que me vem à mente é um conflito. Qual conflito? É que a imensa maioria dos escritórios corporativos hoje tem uma cultura bem rígida. Ter um castelo de Lego montado na baia de trabalho simplesmente não é uma realidade possível para a maior parte de quem nos ouve. É verdade. Parece uma coisa super restrita a agências de publicidade ou, sei lá, startups do Vale do Silício. E se a pessoa não tiver Legos ou blocos de montar à disposição no escritório? Essa é uma observação crucial. Porque o segredo da técnica não está no brinquedo em si. Não. Não, o Lego é só um veículo conveniente para a verdadeira estratégia, que é a quebra do padrão motor. O texto original faz questão de enfatizar os benefícios reais e imediatos de usar a mão não dominante. Ah, outra mão. Exatamente. O que é fascinante aqui é como a simples mudança de percepção tátil reconfigura o foco. Então, se não tem blocos de montar, transferir tarefas corriqueiras para outra mão já cumpre o papel. Tipo, segurar uma caneta? Isso. Se a pessoa é destra, ela pode usar a mão esquerda para organizar os papéis na mesa ou até mesmo levantar a caneca de café. Mas peraí. Como algo tão bobo como trocar a caneca de mão resolve um problema super complexo de logística, por exemplo? Tem tudo a ver com a forma como o cérebro economiza energia. A nossa coordenação motora padrão é gerenciada por áreas que lidam com rotinas automatizadas, tipo os gânglios da base. Tá. Quando a gente usa a mão dominante, o cérebro não precisa pensar sobre o movimento. Ele vai no automático. Mas ao transferir a ação para a mão não dominante, essa automação é quebrada. Dá um tilt. Um pequeno tilt.
O córtex pré-frontal, que é a área de processamento executivo, de repente precisa prestar atenção em como equilibrar o peso daquela caneca de café para não derramar tudo na mesa, Nossa, faz todo sentido. O foco muda na hora. instantaneamente. Essa realocação de energia e atenção tira a pressão daquele ciclo vicioso de frustração mental. E isso abre espaço para que novas conexões sinápticas entrem em ação. É literalmente uma distração mecânica planejada. É quase como se a gente estivesse enganando o cérebro, dando um probleminha físico para ele resolver, para ele soltar o osso do problema intelectual. Bela analogia, é bem por aí. E tem outra tática tátil no texto que segue essa linha de forçar o reprocessamento, que é o ato de rabiscar, o famoso doodling. Mas não é aquele desenho distraído durante uma reunião chata, né? Não, tem um método. A instrução do HIT é desenhar uma forma aleatória no papel, continuar adicionando elementos e, em seguida, dar um nome para essa criação. Até aí, tudo normal. Sim, bem padrão. Mas o pulo do gato vem agora. Girar o papel em 180 graus e dar um outro nome para a forma. E repetir esse processo. É como um escultor que precisa andar ao redor da sua obra, sabe? Se você só olha de frente, perde a verdadeira dimensão do problema. Perfeito. Lendo isso, me pareceu muito com o que a gente faz na computação. É como forçar o cérebro a limpar o cache e recarregar a página do zero, ignorando a miniatura que já estava salva na memória. Essa metáfora do cache é cirúrgica. O cérebro humano é essencialmente uma máquina de predição. Ele tenta adivinhar tudo, né? O tempo todo. Ele processa a realidade categorizando padrões na velocidade da luz, justamente para economizar processamento. Então, quando o primeiro desenho é feito e rotulado, digamos que você achou parecido com uma árvore, Certo, uma árvore. o cérebro arquiva essa informação e para de analisar os traços. A gravidade visual da imagem se estabiliza. Mas ao inverter o papel em 180 graus, esses padrões de reconhecimento são violentamente destruídos. As proporções mudam, a sombra vai para o outro lado. Exato. A mente é forçada a descartar o rótulo, árvore, e recomeçar a avaliação a partir do zero. Esse esforço para reinterpretar formas estimula muito a flexibilidade cognitiva. Que é um músculo que a gente precisa para olhar o problema do trabalho por um ângulo inédito. Sem dúvida. E olha, se quebrar o reconhecimento visual e motor não for suficiente, o documento eleva a aposta para uma sobrecarga sensorial completa. Eles recomendam focar num objeto comum em cima da mesa, um grampeador, por exemplo. O famoso grampeador. Pois é. E a ideia é descrever ele usando absolutamente todos os 5 sentidos. E o texto traz um aviso maravilhoso de saúde, alertando para se preparar para os olhares estranhos dos colegas de trabalho e, crucialmente, se for provar o objeto, garanta que ele esteja limpo. Eu acho genial esse toque de humor no material. Mas a ciência por trás desse mergulho sensorial cruzado é fortíssima. Sério, ajuda muito. Ajuda demais. Na neurologia, a gente sabe que diferentes estímulos ativam diferentes regiões do córtex. O paladar, o olfato e a audição ativam áreas muito distintas do córtex visual, que é o que normalmente domina no ambiente de escritório. A gente vive olhando para a tela, né? Só tela. Então, quando há um esforço para sentir o gosto metálico de um clipe de papel ou ouvir o estalo exato da mola do grampeador, ocorre uma ativação simultânea de redes neurais. Redes que costumam operar isoladas ou que estavam simplesmente adormecidas durante aquela paralisia analítica. Uma tempestade elétrica no cérebro. Literalmente. E essa tempestade pode causar uma reestruturação momentânea na forma como a mente organiza as informações. Bom, então até aqui a estratégia é inundar o sistema. Forçar a mão esquerda, virar imagens de ponta cabeça, lamber metais limpos. Tudo ao mesmo tempo agora. Só que o material do HIT faz uma curva de 180 graus logo em seguida. Depois de propor essa hiperestimulação física e sensorial, ele explora exatamente o extremo oposto. A transição da sobrecarga para a privação. Isso. O que acontece quando abraçamos o vazio absoluto. O poder de executar tarefas intencionalmente chatas, coisas que a gente geralmente evita a todo custo. E o texto defende fortemente a eficácia dessas atividades monótonas e repetitivas. A lista inclui arrumar uma gaveta bagunçada, lavar e secar a louça,
varrer ou aspirar o chão. A pesquisa mostra que, ao fazer algo altamente tedioso, ocorre uma espécie de rebelião interna. O cérebro odeia o tédio. Ele abomina. Ele ressente a monotonia de esfregar um prato repetidas vezes e desesperadamente passa a procurar ocupação. É como se a mente dissesse que se recusa a focar nessa esponja e vai resolver aquele problema de código de software para se distrair. Exatamente isso. E o documento vai além das tarefas domésticas. Sugere também a prática de simplesmente olhar para o nada. Dominar a arte de focar no horizonte e esvaziar a mente. Mas, assim, aqui a gente esbarra num conflito gigantesco com o mundo corporativo real. Na questão da hiperprodutividade. Totalmente. Na nossa cultura atual de hiperprodutividade, se o chefe passar pelo corredor e ver o funcionário simplesmente olhando para o teto da sala por 10 minutos, ou decidindo varrer o escritório no meio de um projeto importante, isso é quase um crime corporativo. É tratado como roubo de tempo. Tem um estigma enorme em cima disso. Enorme. Como a gente pode justificar, neurologicamente, que olhar para o vazio é, na verdade, estar trabalhando profundamente? Olha, se conectarmos isso a um panorama maior, o estigma existe porque continuamos aplicando lógicas de linha de montagem ao trabalho intelectual. Como assim? Na era industrial, a ausência de movimento físico significava que a fábrica tinha parado. Mas no trabalho cognitivo, a relação é quase oposta. A gente confunde atividade mecânica, tipo digitar freneticamente ou responder dezenas de e-mails, com a verdadeira geração de valor. A gente acha que está sendo produtivo só porque está ocupado. Perfeito. Neurobiologicamente falando, o tédio não é um estado de inatividade. É uma incubadora. Uma incubadora, o que está rodando no fundo da mente. Então, quando executamos uma tarefa manual previsível como lavar a louça, a nossa atenção executiva, que é aquela parte focada no pensamento crítico e direto, entra em repouso. E é nesse intervalo que um sistema fundamental é acionado. Qual? A rede de modo padrão do cérebro. Esse circuito só liga quando não estamos ativamente focados no mundo exterior. Quando o subconsciente ganha permissão para vagar, ele começa a buscar nos arquivos profundos da memória. Ele conecta informações muito distantes que o nosso pensamento lógico jamais associaria. Sem o nosso chefe interno podando as ideias. Exato. Sem a vigilância e a censura do senso crítico. É por isso que as ideias mais brilhantes costumam surgir no banho ou dirigindo. E é fascinante notar como o documento equilibra essa abordagem. Porque permitir que a rede de modo padrão trabalhe solta através do tédio é algo mais passivo. O subconsciente assume o volante. Sim, é um processo de deixar fluir. Por aí. Ele também entrega ferramentas ativas para quem não tem louça para lavar no escritório. Táticas para empurrar a mente para fora dos trilhos de propósito, criando um desconforto cognitivo. E aqui é onde fica realmente interessante. Entramos na esfera da ruptura conceitual e linguística. Isso exige um engajamento bem alto. Exigente mesmo. O documento sugere o ato da hiperobservação. Instruir o cérebro a se concentrar intensamente para notar padrões em coisas que normalmente passariam batidas. Mas as quebras de linguagem são de longe as mais provocativas. Com certeza. O texto introduz a ideia de listas de opostos. Se alguém está travado tentando definir um projeto, a recomendação é reduzir o problema a uma ou duas palavras centrais e listar o máximo de conceitos opostos possíveis. Essa técnica é brilhante porque ela ataca diretamente a visão de túnel. Quando a gente foca muito num problema, criamos um funil mental. Só conseguimos olhar para as soluções óbvias e adjacentes. A gente fica bitolado. Bitolado. Ao forçar a mente a investigar o extremo oposto, as paredes desse funil são demolidas. O cérebro é obrigado a mapear um território conceitual inteiramente novo. Isso permite ver o problema por um contraste radical. E para destruir ainda mais os padrões, o material propõe o jogo de palavras. Não ter medo de mutilar o vocabulário, usar peças de Scrabble para criar novas palavras, juntar conceitos para criar palavras valise, tipo juntar motor e hotel para criar motel. Ou embaralhar tudo para criar termos ridículos. Sim, palavras completamente desprovidas de sentido.
É quebrar a sintaxe, e se arruinar a linguagem não for suficiente, o documento nos manda arruinar a experiência sonora. Ah, essa é pesada. Lixe no celular apenas com as músicas que definitivamente não gostamos. As faixas que a gente evita a todo custo. Eu pensei muito sobre essa regra musical. E o que você concluiu? Ouvir a música que você não ama é como pegar um desvio inesperado no trânsito a caminho de casa. Durante a rota de todo dia, você dirige no piloto automático, ouvindo um podcast, super relaxada. Mas quando entra num desvio escuro e desconhecido, A postura muda na hora. muda. As mãos apertam o volante, os olhos varrem as placas, os buracos na rua ficam visíveis. Você não pode mais dirigir no piloto automático. Um ambiente estranho força o estado de alerta máximo. Eu acho o máximo essa sua analogia do desvio. Ela ilustra perfeitamente o impacto biológico do desconforto voluntário. A música que amamos libera dopamina, porque o cérebro consegue prever com precisão os acordes e o refrão. É confortável, Né? É um ambiente acusticamente seguro. A mente divaga. Mas a ausência total dessa familiaridade à música que a gente detesta priva o cérebro dessa antecipação. Ele tenta prever o padrão sonoro e falha miseravelmente. E isso gera estresse. Um atrito cognitivo, e é esse atrito que mantém o sistema de alerta ligado. O cérebro tem que navegar por um território caótico mantendo-se incrivelmente responsivo a novas sinapses. O mesmo vale para a criação de palavras ridículas no Scrabble. Destrói as amarras da lógica, né? Totalmente. A linguagem estrutura a forma como a gente pensa. Quando você quebra essa lógica criando o absurdo, você está implodindo as regras do raciocínio. A inovação disruptiva raramente faz sentido no momento em que nasce. No começo parece só uma ideia maluca. Mas sabe o que me chama atenção em todas essas táticas agressivas? Diga. Desde trocar a caneca de mão, passando pelo transe de lava-louças, até escrever palavras absurdas ouvindo música ruim. Todas essas estratégias são projetadas para gerar um estalo, uma faísca, de conexão imediata. Sim, uma centelha. Mas no mundo real, essas faíscas têm o péssimo hábito de desaparecer no instante em que recebemos uma notificação no celular ou alguém chama para uma reunião. Então, o que tudo isso significa? Como a gente garante que essa genialidade não se apague? O 10º e último ponto do texto da Hit endereça exatamente esse gargalo. Ele faz a ponte entre a faísca caótica do agora e o planejamento do futuro. A instrução final é folhear o seu caderno de criatividade. E aqui tem um detalhe quase cruel, né? Porque para poder folhear um caderno cheio de ideias brilhantes na hora do aperto, tem um pré-requisito irrefutável. A pessoa precisa ter mantido um caderno desses antes. Exato, tem que ter material lá. O documento até referencia outra lista sobre exercícios de criatividade para quando você tem mais tempo. E isso soa como um baita paradoxo. O documento inteiro é sobre ser criativo no momento, sob demanda. Mas o último ponto exige uma preparação prévia. A genialidade instantânea requer trabalho de casa. Olha, isso levanta uma questão importante. Exige sim, porque a criatividade não é mágica. Ela é um músculo, é um processo combinatório. A gente romantiza a epifania como uma luz que acende no escuro. A lâmpada em cima da cabeça. Isso. Mas na neurociência, uma ideia nova é só uma rede de conexões entre conhecimentos antigos e perspectivas inusitadas. O caderno atua como arquivo dessa matéria-prima. É lá que a gente guarda as sementes. É onde depositamos os resultados do tédio. O rabisco de ponta-cabeça, a palavra ridícula. Quando a paralisia atinge o ambiente de trabalho e não há tempo para o subconsciente incubar uma solução do zero, folhear esse arquivo força a colisão de ideias velhas com o problema de agora. A inspiração favorece a mente preparada. Nossa, perfeito. Para consolidar tudo o que vimos hoje, a gente desmontou a visão passiva da solução de problemas. Exploramos como a quebra de padrões motores básicos, tipo usar a mão errada, ajuda a mente. Vimos também a lógica de acionar os 5 sentidos simultaneamente. Lamber coisas limpas na mesa. Exatamente. Abraçar a lavagem de louças para esvaziar a mente e ativar a rede de modo padrão. Ouvir músicas que evitamos e inventar palavras sem sentido para criar um caos produtivo.
O ponto principal para quem está escutando a gente é que a estagnação diante da tela em branco tem uma cura rápida e prática. Não custa nada. Demonstra que a gente tem controle sobre as engrenagens da nossa própria cognição. Contudo, ao analisar o embasamento dessa pesquisa, e especialmente o papel do tédio como incubadora, emerge uma constatação que não está escrita no documento, mas que é muito provocativa para os dias de hoje. Qual seria o perigo real? O documento afirma categoricamente que, quando fazemos algo monótono, nosso cérebro se entedia e quer se ocupar, gerando ideias geniais. O tédio é o gatilho biológico. Diante disso, analise o comportamento padrão da nossa sociedade hoje. O celular na mão o tempo todo. Perfeito. Atualmente, no exato momento em que enfrentamos o menor indício de tédio, 5 segundos esperando o elevador, 10 segundos na fila da padaria, a reação motora é sacar o smartphone. Mergulhamos num fluxo infinito de vídeos e estímulos pré-mastigados. A gente extinguiu o microtédio. Não deixamos o cérebro sentir o gosto do vazio. E esse é o ponto crítico. A reflexão que fica para quem nos ouve é: se a biologia humana exige o espaço vazio para forçar a conexão de ideias e gerar inovação profunda, será que a nossa necessidade moderna de pegar o smartphone não está exterminando as nossas maiores inovações antes mesmo que o cérebro tenha a chance de se entediar? Caramba! A gente pode estar assassinando as nossas epifanias com dopamina digital barata. É uma perspectiva que muda completamente o peso das nossas pequenas ações diárias. É algo profundo para se pensar da próxima vez que houver louça acumulada na pia. Com certeza. Fica o convite para quem nos acompanha a mudar de postura. Na próxima vez que a mão coçar para colocar um vídeo tocando ao fundo enquanto lava os pratos, talvez seja a hora de abraçar o silêncio e o tédio intencional. E quando a paralisia profissional atacar, lembre de quebrar o ciclo. Escreva palavras absurdas, troque a mão, ouça uma música ruim. O atrito é o caminho para o insight. Muito obrigada a todos que acompanharam esse mergulho. Até o nosso próximo encontro.